Quentes da política é agora. Professor Davidson Cavalcante, comentarista político do Norte Notícias, já aqui com a gente ao vivo, passou o final de semana ali de olho para trazer o melhor para a gente hoje, né, professor? Boa noite. Tudo bem, Mariana? Boa noite, uma boa semana para você, boa noite para o nosso telespectador. Espero que sim, espero que eu acerte. Eu já começo com uma quentinha, né? Já para a disputa da prefeitura no ano que vem, uma disputa acirrada, já houve uma nova pesquisa eleitoral. Davi e Amon no páreo? Pois é, a turma não liga para pesquisa, diz em público que pesquisa não diz o retrato do eleitor, mas o que hoje mais se ouvia falar nos bastidores era sobre pesquisa eleitoral. Vai ser comum, estamos a 15 meses das eleições, do primeiro turno, e o atual cenário, pelo menos da última sondagem, coloca uma polarização, de novo, entre o prefeito Davi Almeida, que lidera ali com 27% das intenções de voto, contra o segundo colocado com 23%, que é o deputado federal Amon Mandel. Então, permanece mais uma vez um cenário em que os dois, inclusive, figuram como potenciais aí para o segundo turno. Então, a gente tem nos dois aí um cenário que também desenha para os postulantes que estão em terceiro em diante mudança nas suas estratégias, como captar esse eleitor aí, que realmente está de olho muito mais em Davi Almeida e Amon Mandel. Olha, nós estamos falando de uma eleição que desenha um páreo acirrado, 27-23, daria mais ou menos um empate técnico, mas o prefeito ainda em vantagem. Então, isso significa que o Amon vem crescendo em alguns segmentos eleitorais e é bom olhar para esse cenário com certeza. Por falar em pesquisa, vamos falar de direita, tem disputa acirrada dentro do PL aí, né? É sim, e é interessante, porque o cabo de guerra que está ali entre Coronel Menezes e Alberto Neto também aparece nesse retrato. O Coronel Menezes tem uma vantagem, pelo menos nesse atual cenário. Está ali com, vamos supor, ali uma casa de 13%, 14% a 15%. Alberto Neto, 11%, 12%. A rejeição de Menezes é menor, 35% do Alberto Neto, 38%. São os dois nomes que se figuram como nomes ligados ao Bolsonaro, à direita, e são do PL. É interessante porque eles estão em terceiro lugar em simulações diferentes, mas para os dois candidatos que estão à frente, Amon e Davi Almeida, é interessante analisar conjecturas, porque o PL pode servir aí com os dois de estratégias, inclusive porque Menezes é próximo de Amon e o Alberto Neto tem proximidade com o Davi Almeida. Mas os dois, se crescerem, podem também abocanhar o calcanhar ali ou do Davi Almeida ou de Amon Mandel. O eleitorado de Manaus provou nos últimos anos ter muita ligação com a direita. Bolsonaro venceu o Lula aqui de lavada. Então, para isso é interessante analisar como o desenho vai ser propenso para o próprio PL, que vive um cabo de guerra entre os dois. Ainda falando em direita, Maria do Carmo no comando do Partido Novo, né, professor? É outra situação para a gente analisar. Maria do Carmo Cefaí não aparece nessa pesquisa, mas assumiu o Partido Novo, que em Manaus ainda não engrenou, mas ela já testou seu nome em 2022, é um nome ligado à direita, ela mesma assume que é direitista convicta, palavras de Maria do Carmo, e pode tirar votos dessa turma que está olhando para esse eleitor. Olha, Manaus tem um eleitorado arístico, não é um eleitor que se convence de qualquer situação. Então ela pode aí abocanhar também esse eleitor, mas a intenção de Maria do Carmo é fortalecer a Câmara Municipal de Manaus, pelo menos ali dar um start de um partido que não tem representação ainda política no Amazonas, mas que se ela for colocada no game, ela pode mexer nesse tabuleiro, assim como Armando Mendes e outros que ainda não apareceram em sondagens. E no PT, hein? José Ricardo ou Anny Moura? Pois é, o José Ricardo ainda é um nome com mais força eleitoral, mais votos. Ele, inclusive, parece bastante, aparece com 10% aí. Mas a Anny Moura tem força política. O PT, que está numa federação com o PCdoB e com o PV, tem um desafio de criar uma candidatura que possa unir esses polos, inclusive para Manaus. O José Ricardo tem rejeição menor, tem mais votos, mas não tem articulação interna. A Anny Moura se fortalece a nível nacional e vai ganhando força, musculatura, e que, inclusive, como a gente tem visto nas candidaturas de esquerda no Amazonas, a executiva nacional, de cima para baixo, sempre é que bate o martelo. Então, olho também nesse eleitorado, porque tem outros candidatos que rondam ali, além de Anny Moura e José Ricardo. Fica de olho e traz novidades para a gente amanhã, tá Com certeza. Obrigada, professor.